Olá pessoal, professor José Carlos Queller, estamos aqui com a aula 17 da primeira série do ensino médio. E hoje, pessoal, a gente vai continuar a nossa arte islâmica, parte 2. Lembra que eu falei que a gente ia dividir em 3 partes, essa é a parte 2. E pessoal, só lembrando de não esquecer de preencher, né, o Classroom lá, as atividades, fazerem tudo direitinho, encaminhar lá para o seu professor, para você ganhar a presença dentro do Classroom também, tá? Então vamos começar a aula hoje falando dos objetivos dela. Compreender a arte islâmica a partir do contexto histórico do califado dos abássidas, né? Definir o aniconismo, né? E outros termos utilizados no Islã. Analisar os arabescos e caligrafias. Tá? Então vamos prosseguir logo. Então, contexto histórico agora dos abássidas. Tá? Desde o início do governo omíada em 661, que durou 90 anos, vocês sabem disso, existiam problemas de legitimidade. O poder omíada era baseado em sua capacidade de manter o mundo muçulmano unido após os conflitos de Ali. Né? Mas eles não conseguiram. Lembra que começou a democratizar, né? Começou a ter uma burocratização dentro da dinastia omíada, né? Mas não foi isso que conseguiu. Aí o que aconteceu? Os seguidores de Hassan, né? Se não me engano, Abbas Hassan, que por isso o nome Abássidas, eles acabaram, né, matando, assassinando, né, o último omíada ali, né, rei omíada, e a dinastia acabou fugindo lá para Córdoba, lá para a Espanha, né, para a Península Ibérica, e lá depois eles vão fazer, né, a sua dinastia lá só restringida àquela parte ali da Península Ibérica, tá? Argumentaram que como ali era o primo e genro do profeta, tá, sua família tinha direito de governar. Lembra que a gente falou dos xiitas, né? E aí que um outro grupo relacionado com o profeta Mohammed surgiu, né, que foram os abássidas, que ficaram, né, no seu período de 749 até 1258. Governaram e trouxeram grandes progressos que a gente vai ver aí para frente. Então aqui para você ver, tá, que aqui ó, virou o Emirado Omíada, né, que depois vai virar o Califado, na parte da Península Ibérica, né? E o Califado Abássida ficou tomando essa parte do Oriente Médio, né? Parte do Egito, ali norte da África, tá? E veja que ainda tínhamos o Império Bizantino, tá? Que depois vai ser tomado pelos abássidas. Primeiro teste, né? Os omíadas argumentaram que como ali era o primo e genro do profeta, sua família tinha direito a governar, que era a teoria dos xiitas, não dos sunitas. Com sua decadência, qual califado surge? O do Aglábida, que é a letra B, ou dos abássidas, que é a letra A. A gente já volta. Vou dar um tempinho para vocês. Voltamos, pessoal, então, direto para a atividade, né, dos omíadas, né, que argumentaram que como ali era o primo e genro do profeta, sua família tinha direito de governar. Com a sua decadência, lembra que houve até a morte de Omar, né, o califado que surge, claro que são dos abássidas, que é um dos principais temas da aula de hoje, né? Entenderam? Vamos prosseguir? Almohadem, né, que são os almohades, a gente comentou um pouquinho dele lá na aula passada, né, ou almohadem, ou muezin, né, no Islã é o encarregado de anunciar em voz alta, do alto dos almohadens, que são os minaretes, que a gente viu aquelas torres, né, o momento das 5 preces diárias. Então é só para deixar marcadinho para vocês, agora específico, que a gente chegou a comentar na aula passada, tá?
E o iname, o que é o iname? Aí você já vai ver. O iname ou imamu, ou imã, né? Que lembra que o Ali foi o primeiro imã. Né? É o título muçulmano que designa o sacerdote encarregado de dirigir as preces da mesquita. Né? Basicamente falando assim, para nós, para a religião católica, tudo seria o pastor, seria o padre, né? E o imã seria esse representante deles na religião muçulmana. Mais uma atividade para você. Escreva sobre a figura do almoadem e do imame, qual o papel deles na organização do islamismo e de sua cultura religiosa. A gente já volta, a gente acabou de falar, deixei um espacinho para vocês.
Retornamos aqui, né, pessoal? Então vamos direto para a questão, porque a gente tem bastante coisa para aprender hoje. Escreva sobre a figura do almohade e do imame. Então o almohade é aquele que anuncia 5 preces, né? Ah, vai acontecer. E o imame é aquela espécie, né, de representante do sacerdote da religião islâmica. Vamos dar continuidade. Descendentes do tio do profeta, Abbas-in, né, estabeleceram uma cidade oásis, que hoje é na Jordânia, tá? Construíram sua capital, Bagdá, após terem destronado o califado de Omida. Pessoal, você lembra que o califado de Omida, ela saiu de Meca, né, saiu de Medina, né, do califado ortodoxo, a capital, foi para a Síria, para Damasco. E agora eles constroem Bagdá. Por quê? Porque o califado abássida, ele é muito militarizado. Então, ele, ao contrário dos omíadas, que pregavam só os árabes, ele abrangeu toda essa parte dos muçulmanos, que já estavam trazendo, principalmente da Turquia e da Índia, começaram a incorporar. Então, eles queriam construir uma capital onde pudesse irrigar tudo isso aí. E Bagdá, ela ficava, se não me engano, entre o rio Tigres e Eufrates, né, justamente para abastecer as tropas, abastecer toda essa comunidade, né, e a boa parte de Bagdá, ele vai servir de inspiração no seu 5º califado, do Harun, né, até para aqueles livros 1001 Noites, que vocês já devem ter ouvido falar, né. Então, os abássidas expandiram seus domínios em direção ao Oriente, né. Eles também incorporaram o exército e soldados que não eram árabes. Então, incorporaram ao seu exército esses soldados, né, não árabes de outras religiões, de outras partes, né, que também eram muçulmanos, também angariaram essas pessoas. E lembre-se que até a instituição da língua árabe, muitos que trabalharam, que foram dos bizantinos, tudo, foram incorporados e eram sacerdotes, ali serviam, né, aos califados, né? Então, porque até os abássidas transformarem a língua mãe como árabe, né, era muita coisa em grego. Então, essas partes, essas influências bizâncias vieram muito, né? Os Buálidas, né, da Pérsia, derrotaram os abássidas em 945. Porém, em 1055, os turcos seldjúcidas, é difícil falar, seldjúcidas, tomaram o poder. Em 1258, os mongóis tomaram Bagdá e mataram o último califa da dinastia dos abássidas. Então, você vê que o califado vai desde 750 até 1258, ele vai diminuindo. Mas trouxe grandes avanços, pessoal. Tá? A trigonometria, tá? Eles convertem muitos livros clássicos, né, sobre ciências grego, eles convertem para a língua, tá? A astrologia é muito valorizada nessa época, né? O alfabeto, o numeral arábico, né, conhecido tanto pela gente, surge nessa época. Ele angaria das outras regiões, como China, tudo, o próprio papel, né, ele é aperfeiçoado no mundo árabe, né? Então, grandes avanços científicos que vão encaminhar principalmente o Renascimento, né? Muitos desses avanços, tá? Agora a gente vai começar a falar do aniconismo, tá? Os árabes tinham uma atitude especial face às representações figurativas. Então a gente já falou isso, que a gente não via quase a parte de figuração, né? Figuração dos artistas, das pinturas, nas pinturas, tudo. Então, desde que Maomé condenou a idolatria e proibiu os ídolos considerados demoníacos, né? É a ausência de representações materiais. Então, pessoal, a gente vai ter aquela parte geométrica, lembra que eu falei que a gente ia entrar, muito influenciado, e a caligrafia vão fazer parte dessas decorações, né? E é o que a gente vai chamar depois de arabescos, né? Essa concepção. Então, a caligrafia adquire um caráter iconográfico, substituindo as imagens e entranhando-se no sistema decorativo da arte islâmica. Inexistência de escultura nessa arte islâmica. Então, a gente não vai ter esculturas, né? O foco da arte vai ser voltado para essa decoração, principalmente das mesquitas, dos templos, dos palácios, tá?
Então aqui, ó, caligrafia islâmica. A gente começa agora a entrar na parte daquelas letras maravilhosas que são os arábicos, né? A partir do século IX, uma censura de representação afigurada, que a gente já falou. A partir dessa época, o ato de representar um animal ou ser humano é destinado a Deus só. Só Deus podia representar a figura do homem, a figura do animal. Só Deus tem essa capacidade. Por isso que foram substituídos pelas figuras, né? Pelos elementos, principalmente geométricos. Então, tem diversas formas, o arabesco é um. E a terceira forma de arabesco que eles consideram é a caligrafia. É uma caligrafia mais desenhada, mais enriquecida, né? Que justamente feita para esse tipo de decoração, né? Então, aqui tem alguns exemplos que eu vou passar rápido para vocês, né? E mais ou menos o que significam cada um, né? São silábicas, tá, pessoal? Não são letras. Elas são desenhos silábicos. Mais um aqui. E o numeral, né? Como que é representado. Então, aqui a parte, né? Ilustrando a Mesquita de Córdoba com a própria caligrafia. Chegamos ao arabesco, né? Que a gente já vem falando dele faz um tempinho, tá? É uma elaborada combinação de formas geométricas, frequentemente semelhantes às formas de plantas. Lembra quando eu mostrei a coluna, eu falei que os motivos florais iriam ser muito característicos dentro também, né, seria uma segunda forma de arabesco, né, tem a caligrafia, tem os motivos florais e o motivo geométrico, tá? Constituem um padrão infinito e vão além do mundo visível e material, transcendem, né, pessoal? Como eu já falei, o primeiro lembra os princípios que regem a ordem do mundo, ângulo e as formas fixas e estáticas são a parte geométrica, a primeira forma de arabesco, né? Esse modo, cada forma é repetida e possui um simbolismo interno e atribuído a ele. Apontam para alguma coisa, funciona de uma estrela aqui, uma ponta ali, um quadrado ali, tá? Então aqui tem um exemplo dessa parte aqui, dessas cruzes, né, desses quadrados, dessas, como é que eu vou falar, dessas estrelas aqui. Aqui também, olha a parte toda geométrica, você vê que a gente não tem figuras. São cúpulas isso aqui das mesquitas, tá, pessoal? Então não tem figuras de santo, você não vai deparar com isso na arte islâmica, tá? Não há esse culto à imagem, né? Arabesco. O segundo modo é baseado na natureza, fluida de formas vegetais. Esse modo lembra a natureza feminina da vida. Nenhuma espécie de planta está sendo imitada, e as formas geralmente são impossíveis. Então, assim, você não vai ver uma amoreira, você não vai ver nada imitado ali. Eles simbolizam plantas, mas não que seja uma representação do real. Isso não vai acontecer também. Tá? As formas folha geralmente são mantidas lateralmente a partir do caule, no que muitas vezes é chamado de forma meia palmete. Tá? Então, vou ilustrar para vocês aqui na mesquita de Isfahan, né? E olha aqui, ó, pessoal. Essa é a cúpula dela, talvez a mesquita que mais tenha, né, esse arabesco externamente, seja de Isfahan. Olha só, pessoal, como é a concepção. Vamos dar um zoom para vocês, ó. Os motivos florais, tá? Vamos prosseguir? Então, aqui mais arabesco para vocês, né, dessa parte. Opa, eu voltei, veja. A atividadezinha para vocês, tá? Vamos exercitar. Escreva sobre o arabesco e suas funções. Que momentos podemos apontar como característica referente à geometria, florais e caligrafia? As três fases que eu te falei ali, os três períodos do arabesco, né? As três formas de se expressar esse arabesco. A gente já volta.
Voltamos, pessoal, aqui foi fácil, né? Então, escreva sobre o arabesco. Então, a gente tem 3 formas do arabesco ali para vocês. As funções, em que momentos podemos apontar como característica referente à geometria, os florais e a caligrafia. Então, você vai falar sobre isso e observar. Pode até ilustrar lá, se você quiser também. Prosseguindo. Agora, a gente vai começar a colocar umas teorias para vocês. Mimbar, né? Você viu que eu até botei num formato um pouco diferenciado. Ele designa um púlpito em uma mesquita. O que é o púlpito? A gente sabe que o púlpito é aquele lugar onde o padre proclama, fala ali na igreja, onde numa apresentação política, o político vai lá e se apoia, e é uma espécie de púlpito na mesquita, a partir do qual o imã, lembra que o imã, que é quem profere o sermão da sexta-feira, situa-se à direita do mihrab, podendo ser feito de madeira, mármore ou alvenaria. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês, tá? Então vamos lá, aqui, uma de madeira, né? E uma outra aqui, toda enriquecida, né? Que tem mármore, tem toda uma pintura dourada, né? Que é da Medina, né? Na Masjid, na mesquita de Nabvi, né? E aqui de An-Nasir em Mohamed, tá? Que é outra aqui um pouco mais simplória, e essa aqui mais composta. Então, o púlpito, você vê que é tipo, né, ele é um pouco diferenciado do púlpito que a gente conhece, né, porque ele tem umas escadas para o profeta proferir para os seus fiéis, né, os sermões. Né. Prosseguindo, né, o mihrab. O mihrab a gente já viu bastante, né, a gente comentou um pouquinho na aula passada, né, é um termo que designa um nicho em forma de abside de uma mesquita. Né? O que é absídio? Uma curva em forma de arco, né? Como se fosse um oratóriozinho ali. Né? Tem como função indicar a direção da cidade de Meca, né? E se orienta quando realizam as 5 orações diárias, né? Que é onde a pessoa tem que fazer. Então, olha aqui, ó, aquele oratório. Normalmente o Alcorão fica ali também, tá, pessoal? Então, a mesquita de Cairã, da Hagia Sofia, né? Que depois, né? Que lembra que a Hagia Sofia era de Santa Sofia no Império Bizantino. Né, que depois foi dominado, né, lá em Istambul, né, você lembra, na Turquia, e depois ele é dominado e ela vira uma mesquita. Hoje ela é uma mesquita, né? Mais um pouquinho de quiz para vocês sobre arte islâmica. Item 1. Designa um nicho em forma de abside numa mesquita. Aponta a cidade de Meca. Número 2. Designa um púlpito de uma mesquita a partir do qual o padre profere o sermão. Letra A 2 está errada. Letra B, a 1 está errada. Letra C, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos pensar um pouquinho e a gente já volta. Voltamos, pessoal, com o quiz, lembra lá sobre a arte islâmica. Designa um nicho em forma de abside numa mesquita e aponta a cidade de Meca. Está correto? Designa um púlpito em uma mesquita a partir do qual o padre profere o sermão? Não, quem profere o sermão no Islã é o imã, não esqueçam disso. Então, somente a resposta 1 está correta, então a resposta 2 é a errada. Vamos prosseguir? Agora vamos falar dos tapetes árabes. Nossa, né? Uma influência bem grande da Pérsia, né, pessoal? A produção artesanal de tapetes é uma característica anterior à religião. Tá? Enquanto a construção de grandes templos e mesquitas é posterior às conquistas justificadas pela fé. Então ele vai vir, né, além da religião.
né? Ele vem dessa influência persa, como eu já falei, né? E ele vai ser usado dentro das mesquitas até para o muçulmano, né, se ajoelhar, porque ele não pode se ajoelhar. Eu já falei isso numa aula. Ele não pode se ajoelhar diretamente no chão, né? Ele precisa ter alguma coisa para poder destinar suas orações, né? Então vamos lá. Como povo nômade, esses eram os únicos materiais utilizados para decorar o interior das tendas. Então a gente lembra que esse povo árabe, né, ele era um povo que vivia de lugar para lugar, né? Não tinha uma residência fixa, né? Andava para os desertos e tudo, né? Depois passaram a decorar palácios, castelos, além de cumprir a função religiosa, tá? Que eu já falei aqui de se ajoelhar. Então aqui um exemplo, o tapete de uma mesquita, da mesquita de Isfahan, né? Com motivos florais, né? Não temos a iconografia, né? Cerâmica. A cerâmica conhece duas importantes inovações no período dos Abássidas, tá, pessoal? E depois vai ser influenciado ali no contexto mundial. A invenção da faiança, né, e do lustro metálico. Essas duas técnicas continuarão a ser usadas durante muito tempo após a queda da dinastia dos Abássidas. Então vamos dar aqui um exemplo aqui, olha só, de cerâmica. Essa já é de 1525, 1540. Tá? Veja os motivos, mais uma vez, da caligrafia, né, dos florais. Tá. E a faiança aí, qual é a característica dela? Cerâmica branca, que possui uma massa menos rica em caulim do que a porcelana, e é associada a argilas mais plásticas que precisam depois de uma vitrificação, que é uma espécie de verniz que é colocado depois para fixar. Tá? Então, ali um exemplo para vocês. E o lustro metálico é aquele que você trabalha não só na cerâmica, como você vai trabalhar no próprio metal depois. É um brilho metálico, que se baseava no uso de óxido de prata e cobre, também utilizado nos objetos cerâmicos. Tá? Então, a gente tem muita cerâmica, ela tinha os detalhes do endouramento, né? De deixar dourado, né? Folheado a ouro. A gente tem muito esse enriquecimento nas mesquitas também. E fazia com esse brilho metálico, né? Então vamos lá, quiz para vocês. É a cerâmica branca que possui uma massa menos rica em caulim do que a porcelana e é associada a argilas mais plásticas e precisam de uma posterior vitrificação. O que a gente está falando? Letra A, do lustro metálico ou letra B, da faiança? Pensa um pouquinho, essa está fácil, a gente já volta. Voltamos aqui, né, pessoal? Lógico, eu não vou nem ler muito essa pergunta, porque a gente está falando sobre cerâmica branca, a gente está falando sobre a faiança, né, da vitrificação, e o lustro metálico tem a ver com outra coisa, de lustrar mesmo, de polimento. Então está aqui uma grande mesquita de Meca, né, exemplo de cerâmica, colocado, são, né, os azulejos da parede, também com a escrita, né, árabe, além dos florais, além da geometria, né. Um exemplo aí da escrita árabe. Mais uma. Outro detalhe para vocês, como era rica, né, nessa parte, como são ricas nessa parte, né. Então vamos lá, o teste, né. Eram utilizados para decorar o interior das tendas, depois passaram a decorar palácios e castelos, além de cumprir uma função religiosa. A gente está falando de quê? Arabesco, tapetes ou do mimbar? A gente já volta.
Mais um teste facilzinho, só para a gente ter, né, um teste aqui para você começar a assimilar e a fixar na sua cabeça. Utilizados para decorar o interior das tendas, lembra dos povos nômades que eram, né? Depois passaram a decorar os palácios e castelos. Lógico que nós estamos falando dos tapetes, né? Porque o arabesco não decoravam as tendas, né? Então, resposta correta, o tapete. Tá? Chegamos na última questão, pessoal. Analisando as obras. Utilize os modelos de caligrafia arábica, que a gente colocou aqui, tá? Que mostramos na aula de hoje, junte com as formas geométricas da religião islâmica. Em seguida, crie um modelo novo de arabesco, inédito aí para vocês. Tá? Então, isso aí, e depois você vai enviar para o seu professor via Classroom, via e-mail, via rede social, depois você vai combinar com o seu professor. O ideal é que seja via Classroom. Tá? Então, observe lá, eu vou deixar uns modelos da caligrafia, né, pessoal, para você criar bastante aí a sua arte. A gente já volta, vou dar um tempo bem bacana para vocês.
Voltamos aqui, pessoal. Agora foi legal, foi uma atividade totalmente criativa. Eu, particularmente, passei até para minha filha para fazer, ela adorou quando eu dei essa ideia dela fazer e criar uma arte, né? A gente gosta quando a gente tem que fazer um trabalho artístico, né? Então, espero que tenha ficado bonito, encaminhe lá, procure para mandar lá para o seu professor e a gente vai analisar na próxima aula, né, um pouquinho mais de arte islâmica, né? Então, vamos ver o que a gente aprendeu hoje, tá? Sobre o Império Islâmico, né? Principalmente sobre o Califado dos Abássidas, né? O anconismo, né? O aniconismo, né? E o arabesco. A gente trabalhou as 3 formas, agora bastante com vocês, né? E trabalhamos alguma caracterização, né? Mostramos algumas imagens para vocês, né? Dos exemplos do mimbar, né? Do minarete, para vocês analisarem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula que vem vai ser um pouco mais específica na própria arquitetura, tá? Então, fica aquele abraço e, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.